é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus falou assim para aquela mulher samaritana: olha, se alguém beber dessas águas, dentro do seu ventre jorrará um rio de águas vivas. É justamente o que eu quero falar, procurar falar aqui rapidamente nessa noite, o que eu frisei aqui. Esse capítulo 47 do livro de Ezequiel, ele fala muito bem sobre as torrentes das águas purificadoras. Sei que não daria tempo de explanar todo esse capítulo aqui, mas já lá no passado, Deus já estava dando uma visão ao profeta das visões, que era o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel era conhecido como profeta das visões, porque Deus trabalhava na vida do profeta Ezequiel, muitas vezes assim, era de uma forma diferente. Deus trabalhava, Deus tomava ele em êxtases espirituais, em arrebatamento de sentido, e ali Deus falava, Deus mostrava, Deus levava ele em espírito a vários lugares. Por isso que ele era conhecido e tido como profeta das visões. E aqui, já nas tantas do capítulo de número 47, Deus começa a mostrar, Deus dá uma revelação e leva ele ao templo. E ali Deus mostra para ele o templo em si, a casa, o templo lá em Jerusalém. Só que ali já não. E aqui a Bíblia fala assim, que ele chegou e teve uma visão e deu uma volta no templo. E o anjo que o acompanhava mandou ele olhar. O que eu estou vendo? Ele viu que saía 2 fiozinhos de água do limiar do templo, ou seja, do fundo do templo, do altar do templo, saía um fiozinho de água. E ali aquelas águas, elas começavam a correr para fora. Vinham debaixo da banda direita da casa e corriam e saíam para fora. E diz que esse rio, conforme ele ia, ele se dividiu em 2 e começou a aumentar, tanto em largura como em profundidade. Aí o anjo que estava ali com Ezequiel, tomou das suas mãos e convidou-o para atravessar o rio. Glórias a Deus. E Ezequiel atravessou, entrou no rio. Irmãos, conhece a Bíblia fala que quando ele entrou, o rio estava apenas nos seus artérios. Depois ele foi mais um pouco adiante, e as águas estavam pelo joelho. Foi mais um pouco adiante, e essas águas já estavam pelo meio do seu corpo. E quando ele foi mais um pouco, as águas já eram águas que tinham que se passar a nado. Aí Deus começou a revelar. Sabe o que eu quero falar? Você pode entender nessa noite. Eu quero falar da unção e da operação do Espírito Santo dentro da igreja. A operação e a ação do Espírito Santo dentro da igreja, ou dentro da tua e da minha vida. Porque a igreja, ela prospera quando ela está ligada com o céu. Já falei aqui no início. Eu creio que nesta noite nós estamos ligados com o céu. E quando eu vejo lá em Apocalipse, quando Deus dá uma revelação a João, e João chegou ali e disse que ele viu, a primeira vez que ele viu Jesus, ele do lado de Jesus tinha 7 castiçais. 7 castiçais. E depois Jesus revelou para ele: quem são esses 7 castiçais? São as 7 igrejas. Ou seja, a igreja do Senhor na terra é como um castiçal. E por que servia um castiçal no Velho Testamento? O castiçal, ele servia para iluminar o templo. Iluminar o templo, para dar luz. Mas esses castiçais, eles tinham 7 pontas. E essas pontas eram continuamente alimentadas com óleo. Porque aquele fogo, ele era alimentado pelo óleo. E não podia faltar óleo, para que o fogo não viesse trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja também, ela tem que ser alimentada pelo óleo do Senhor, para que o fogo não se apague. Nós estamos toda a terra e a luz do mundo. Não se pode ficar uma cidade. Quando se divide uma cidade no monte, todos veem. Ou você acende uma candeia e coloca na parte de baixo. Não. Quando se instala uma lâmpada, se coloca em cima e não embaixo. Você e eu, a sua vida, é como uma lâmpada dessa. Tem que bater a luz. Se uma lâmpada dessa, para chegar e bater lá no interruptor, ela não acender, porque ela está queimada e não presta mais. Tem que ser substituída. Assim também nós temos que, quando estamos tocados por Deus, nós temos que acender e irradiar luz. Mas para irradiar luz, temos que ter comunhão com o Senhor. Aleluia. E essas águas, elas começavam a passar
aqui diz a Bíblia que elas foram passando. E aqui Deus já começou a revelar para o profeta Ezequiel o ministério que viria a seguir, porque no Velho Testamento ainda o Espírito Santo ele não operava assim com tanta intensidade como nos nossos dias. Quem sabe até operava na vida de muitos, mas ele fazia visitas, ele tocava, como ali, no Velho Testamento sabemos que ele era simbolizado pelo óleo, quando se derramava o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça dos sacerdotes, dos reis e dos profetas. Aquilo ali era um símbolo, um ato simbólico do derramamento do Espírito Santo, da unção. Porque para eles exercerem um cargo, eles precisavam deste óleo sobre a sua cabeça. Aleluia! Para eles serem separados, eles precisavam ter óleo. Principalmente os sacerdotes, para eles exercerem o ministério sacerdotal, precisava de óleo. Com 30 anos de idade, o sacerdote ele passava por um ritual, onde se derramava óleo sobre a sua cabeça, e ali ele podia ministrar diante de Deus. Eu quero dizer mais uma coisa para você nesta noite, que você é um sacerdote de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, fala que nós somos feitos leis e sacerdotes do Deus vivo. Então tem que ter óleo sobre a nossa cabeça, não de Deus, para nós ministrarmos diante do Senhor. Eu quero dizer uma coisa, sacerdote não é só quem está sentado no culto, sacerdote é cada um de nós, porque ele é nós que ofertamos a nossa coração, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hoje você não precisa de um mediador humano, hoje você tem a liberdade de chegar, dobrar o teu joelho e falar com Deus através do intermédio de Jesus. Então oferta o teu sacrifício, oferta a tua oração, oferta o teu holocausto, mas que seja vivo, santo e agradável ao Senhor. Como eu vou dizer, nós chegamos à presença de Deus, irmão, mas nós não abrimos o nosso coração. Deus quer tocar na sua vida hoje. Deus quer abrir posições. Ele quer fazer como fez a vida do profeta Ezequiel, capítulo 1, que diz dessa forma que ele estava em meio aos cativos, junto ao rio Quebar, abrindo seus céus, eu tive visões de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos como Ezequiel, no cativeiro, lançado, distanciado. Mas eu quero dizer uma coisa, que nós abrimos nosso coração, e quando Deus tem um chamado na nossa vida, mesmo lá longe, Deus pode abrir os céus e revelar a sua glória sobre a nossa vida. Aleluia!